Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos caminhando para mais um estudo semanal, hoje com um capítulo do livro Pão Nosso, o livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, está aqui em cima, né? A imagem da edição atual da FEB. O capítulo de hoje é o capítulo Em Cadeias. Ele é baseado numa passagem da carta de Paulo aos Efésios, é o capítulo 6, versículo 20, que está logo aí em cima, nós vamos ler agora. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, Emmanuel desenvolve, para nós aqui preciosas lições com base nesse versículo, da carta de Paulo aos Efésios, destacando ali que Paulo se referia ao Evangelho, embaixador do Evangelho. Num versículo anterior, ele deixa claro isso, embaixador do Evangelho e que possa falar dele, do Evangelho, pregar livremente, mesmo em cadeias, e é esse tema que Emmanuel explora tão bem para nós. O capítulo de hoje fala muito do dever, o dever que nos cabe, é sobre isso que nós vamos falar aí nos próximos minutos. Então eu já trago aqui o primeiro destaque, que é a abertura do capítulo, que Emmanuel nos traz a seguinte frase. Observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo chega à condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. Então, realmente, nesse versículo, e Emmanuel destaca isso logo no início do capítulo para nós, parece uma contradição. Paulo falar que se sente livre para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho em cadeias, ou seja, encarcerado. E Emmanuel nos traz essa reflexão importante, que nós vamos discorrer aqui nos próximos minutos, é o quanto que é importante a gente entender esse contexto, porque realmente parece uma contradição, mas não. Como um discípulo dedicado que era, e nas dificuldades que enfrentava, encarcerado na cadeia, submetido a essa situação de restrição, de deslocamento, Paulo se sentiu, por outro lado, livre, ainda mais livre para cumprir a sua missão de defensor, de missionário, defensor do Evangelho que é. Então, é sobre isso que nós vamos refletir aqui nos próximos minutos, trazendo para nós essa realidade da liberdade atrelada ao dever que nos cabe. É sobre isso que Emmanuel fala. Aí, na sequência, ele coloca: há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Então, aqui, Emmanuel não fala de algo que é muito comum entre nós, esperar, que se tenha a condição ideal, seja ela do ponto de vista material, dos recursos materiais, ou desimpedido, livre, ilusoriamente livre dos compromissos que, teoricamente, nos encarceram, o que impede a nossa dedicação maior ao que Emmanuel chama de idealismo cristão. Traduzindo em miúdos, damos desculpa muitas vezes, do recurso, de possuir recurso material em abundância, condição financeira mesmo, para poder ajudar melhor, ou
né, dos impedimentos que nós temos dos compromissos aqui, né, assumidos na sociedade, na família, no trabalho, para que a gente possa servir melhor, mais livres, né, libertados desses compromissos. E Emmanuel deixa claro que isso é um contrassenso, né? Pois o serviço que nos cabe, ele está em toda parte, né? O serviço no qual somos lotados, ele está justamente nesses locais, né? Na família, né? No trabalho, na sociedade, como a gente vai ver aí na sequência, né? Então não faz sentido, né, aguardar, né, as posses em abundância, o tempo livre, né, para poder se dedicar àquilo que é a nossa obrigação moral, né? Porque o dever, como nós vamos ver aí para frente, né, o tema de hoje, o capítulo, o tema central é o nosso dever, aquilo que nos cabe, né, no serviço, como o Emmanuel traz, né, no serviço de Jesus, esse nosso dever é a obrigação moral que cabe a cada um de nós, né? Então, está em todas as frentes às quais nós somos chamados, né? Quando não somos designados, né? Quando esse dever também não pode ser, e pode ser, né, enxergado como designação divina, locais onde somos, frentes de trabalho onde somos alistados para o serviço cristão. E aí, Emmanuel fala nesse momento, né? Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Aí ele se refere especificamente ao cárcere mesmo, à prisão, né? Como Paulo estava, né? Quer dizer, né? Nem todos nós, né, estaremos com restrição de liberdade de locomoção, né, em função de sermos defensores ou pretensamente, né, defendermos o Evangelho, né? Mas, né, todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família, né? Então, olha que interessante esse termo que Emmanuel usa, né? As santas algemas, né? Então, muitas vezes, aquilo que nós reclamamos, né? Por que, né, nos cabe, porque a minha responsabilidade nesse momento, nesse servir, né? Porque eu, né? Muitas vezes nós estamos questionando essas santas algemas, né? E estamos questionando mais uma vez, né, o serviço para o qual fomos designados, designação divina, né? Esses dias eu comentava com um irmão querido que sobre, né, essas responsabilidades que chegam até nós, muitas vezes, né, referentes, muitas vezes nem a um compromisso direto, né, diretamente assumido, né, pela nossa vontade, pois, sejamos francos, né, muitas vezes essa nossa vontade ela é bem fraca, né, para adesão a serviços, sobretudo que nos tiram da zona do conforto, né? Mas eu comentava com esse irmão querido que essas frentes de trabalho que nos chegam, essas oportunidades de trabalho que nos chegam, né, elas são designação divina, né? E muitas vezes nos rebelar contra elas, né, nos rebelar contra a vontade de Deus, né? A falta à submissão da vontade de Deus, né? Então, que possamos refletir sobre isso, né? Muitas vezes, quando nós estamos falando, por que eu? Mas por que eu, não o fulano, o ciclano, o beltrano? Por que eu? Né? Porque coube a mim essa tarefa, essa ação, né? Lembremos disso. Que, né, principalmente, eu comentava com ele, né? Quando você menos espera, né, e vem, né, aquela chega até nós, né, mais uma vez, né, porque muitas vezes buscar isso para nós ainda, nos tirar da zona de conforto ainda é difícil, né,
mas nos chega aquele compromisso, sem dúvida, que por designação divina. Nós vamos ver aí, né, um texto que fala exatamente sobre isso. Né? É o serviço onde estamos lotados. Né? E aí Emmanuel, né, de uma forma belíssima, chama esses compromissos, né, seja no trabalho, no lar, na família, na sociedade, de santas algemas. Né? Então que nós, como ele continua aí, né, que ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra. Né? Lembremos que nela Paulo se sentia ainda mais livre, né, para servir ao Evangelho. Né? Na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Olha né, que coisa bela, né? Que fechamento, né? Belo que Emmanuel faz. Então, não tentemos quebrar as santas algemas aos quais estamos encarcerados, né? Acreditando que falsamente, né, que uma maior liberdade desse ou daquele compromisso, um maior poder material nos tornará melhores servidores. Não. Né? Mentirosa suposição, né? Ilusão, como Emmanuel nos deixa claro. Né? Aquilo que verdadeiramente nos liberta é o dever retamente cumprido. O dever bem cumprido é que nos dá a verdadeira liberdade, a liberdade do espírito, aquela que nós almejamos, aquela que nós vamos alcançar, mas que depende, como fica aí bem claro, né, da nossa capacidade de responder à responsabilidade que somos chamados. E então, sobre o dever, que é o tema central desse capítulo, né, eu busquei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, essa definição aí que eu gostei muito. Olha, o dever é a obrigação moral. Eu gosto muito desse termo, né? Obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, ou seja, compromisso assumido inicialmente, né, pelo próprio, para conosco mesmo, e para com os outros em seguida. Né? Obrigação moral. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Né? Então essa obrigação moral, que muitas vezes é traduzida lá naquelas santas algemas, né, que Emmanuel nos trouxe no capítulo, né, representam essa obrigação nossa para conosco, né, com aquilo que eu assumi como responsabilidade no cumprimento dessa jornada, mas também para com o outro que é o meu próximo. Né? E aí eu trouxe também lá do livro Correio Fraterno, né, de psicografia do Chico, Espíritos Diversos, está no capítulo 45 esse texto, que eu achei muito, muito interessante. Né? Olha o que né, o Chico nos traz lá no Correio Fraterno. Dignifica, sobretudo, a responsabilidade em ti mesmo. Dignifica a responsabilidade em ti, reconhecendo que o dever a cumprir é a vontade do Senhor, que situa nas criaturas e circunstâncias mais próximas do nosso espírito o serviço mais importante que nos compete realizar. Gente, isso é tão importante aqui, né, que eu vou ler de novo, para que a gente possa fixar melhor, né, o que o Chico nos trouxe lá no Correio Fraterno. Dignifica a responsabilidade em ti, reconhecendo que o dever a cumprir é a vontade do Senhor, que situa nas criaturas e circunstâncias próximas de nós o serviço mais importante que nos compete realizar. Então, naquelas santas algemas, né, citadas anteriormente, que nós nos sentimos encarcerados aos compromissos assumidos, né, no seio da família, no lar, no trabalho, na sociedade, né, lotados, né, pela vontade de Deus, né,
para esses serviços, né, obrigação moral de nós mesmos, né, para conosco e para com o próximo, é nesses e para com esses, né, mais próximos de nós que está o serviço mais importante, o dever mais importante que nós temos a cumprir. Agradeço a todos e até o próximo estudo.